Há segredos que não se escrevem em livros comuns, são sussurrados apenas àqueles que despertaram para o poder escondido dentro de si. Durante séculos, mestres silenciosos guardaram o conhecimento capaz de curvar a realidade, moldando o impossível com a força da consciência. Hoje, você está prestes a ouvir o que poucos ousaram compreender, a arte de ativar sua energia quântica e dobrar o tecido do mundo à sua vontade. Respire fundo, porque a partir deste momento, nada do que você conhece sobre a vida será o mesmo. O código dourado da realidade. Ative sua energia quântica e dobre o universo à sua vontade. Capítulo 1. O que é essa energia quântica? Desde o princípio dos tempos, o ser humano observa o céu em busca de respostas, acreditando que a força que move as estrelas é diferente da que pulsa em seu próprio peito. Mas os antigos sabiam algo que a modernidade esqueceu. A energia que cria galáxias é a mesma que flui dentro de cada um de nós. Essa força invisível, que alguns chamaram de prana, chi, sopro divino ou simplesmente vida, é o que aqui chamaremos de energia quântica, não como um conceito de laboratório, mas como a inteligência viva que interliga todas as formas de existência. Ela é o campo vibracional que sustenta o tempo, a matéria e o pensamento. Nada existe fora dela. Cada emoção, cada palavra, cada gesto é uma onda que viaja por esse campo, moldando silenciosamente a realidade ao nosso redor. É por isso que alguns mestres dizem que você não vive no mundo. O mundo vive em você. A energia quântica é, portanto, a linguagem do universo, uma vibração pura que responde à frequência que emitimos. Imagine um lago cristalino. Quando você lança uma pedra, ondas se espalham até a outra margem. Assim funciona a energia vital. Toda intenção é uma pedra lançada nesse lago cósmico. Se sua pedra é pesada, feita de medo, dúvida, raiva, ela cria ondas turbulentas que voltam em forma de caos. Mas se a pedra é leve, feita de amor, fé, gratidão, as ondas retornam em harmonia, trazendo sincronicidades, encontros, prosperidade. A física moderna começa a compreender fragmentos disso, mas o que os sábios antigos já praticavam era a arte de vibrar em consciência, tornando-se coautores da criação. A energia quântica não está fora de você, ela é você em estado desperto. Tudo que existe vibra, o universo é uma sinfonia sem pausa, e cada ser humano é um instrumento que, afinado, pode tocar junto com o todo. Quando sua mente pensa, o campo vibra. Quando seu coração sente, ele responde. Essa troca constante entre você e o infinito é o que cria a vida que você experimenta. É por isso que dois indivíduos, vivendo o mesmo evento, podem ter realidades completamente diferentes. Um vê tragédia, outro vê aprendizado. O evento é o mesmo, mas a frequência é distinta. O universo não responde às palavras que dizemos. Responde à vibração que somos. Pensar é emitir uma frequência. Sentir é amplificá-la. Agir é materializá-la. E a tríade pensamento, emoção, ação é a engrenagem sagrada que aciona o campo quântico pessoal. Mas o que, afinal, significa ativar essa energia? Ativar não é criar o que não existe, é reconhecer o que sempre esteve presente, é tirar o véu da inconsciência. Desde que você nasceu, essa energia flui em cada célula, mas a mente condicionada, cheia de crenças limitantes, memórias de dor e ruído emocional, atua como um filtro, distorcendo a pureza dessa força. Quando você limpa o campo interno, quando silencia o medo, algo mágico acontece. O campo externo se reorganiza, situações mudam, pessoas reaparecem, oportunidades surgem. Não é coincidência, é coerência vibracional.
Você começa a emitir um sinal diferente e o universo responde com uma nova frequência de realidade. A energia quântica não precisa ser dominada, precisa ser lembrada. Esse é o ponto mais poderoso. Tudo que você acredita ser sólido é, na verdade, energia em movimento lento. O corpo, as paredes, o tempo, tudo vibra, apenas em densidades diferentes. Ao compreender isso, você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser um escultor de possibilidades. É aqui que nasce a verdadeira liberdade. Quando você se sintoniza com a energia vital, entende que nada externo tem poder sobre você sem o seu consentimento vibracional. É nesse estado de consciência que os milagres se tornam naturais, porque o impossível deixa de existir. Milagre é apenas o nome que damos ao que ainda não compreendemos plenamente. Os antigos mestres sabiam disso intuitivamente. No Egito, chamavam essa força de Ka, na Índia, de Prana, na China, de Chi, no Japão, de Ki. Os xamãs a percebiam como o sopro dos espíritos, e todos descreviam a mesma substância sutil, o mesmo poder que anima tudo. Eles não tinham aceleradores de partículas nem telescópios, mas tinham percepção expandida e, através dela, descobriram que o universo responde à consciência. Quando um monge medita em compaixão, ele altera a estrutura vibracional do ambiente. Quando um curandeiro coloca as mãos sobre alguém e acredita na cura, ondas de energia se reorganizam. Quando uma mãe ora por seu filho, mesmo a quilômetros de distância, algo invisível se move. Essa é a prova viva da energia quântica em ação, a prova do amor vibrando além do espaço e do tempo. A ciência moderna chama esse fenômeno de entrelaçamento. Significa que duas partículas, uma vez conectadas, continuam a se influenciar mesmo separadas por vastas distâncias. Isso é exatamente o que os antigos chamavam de união sagrada. Todos nós viemos da mesma fonte e por isso estamos interligados. Quando você pensa em alguém, a energia viaja. Quando envia um sentimento, ele alcança. O campo quântico é um oceano, e cada pensamento é uma gota que se mistura ao todo. A diferença é que agora você pode escolher o que derrama nesse oceano: medo ou amor, escassez ou abundância, culpa ou perdão. A escolha é sempre vibracional. Para compreender profundamente, imagine que o universo é como um espelho líquido. Ele não reflete o que você deseja, mas o que você é no nível energético. Não adianta dizer quero prosperar, se por dentro vibra escassez. O espelho mostrará pobreza. Mas se você começa a sentir-se próspero, agradecido, confiante, antes mesmo de ter, o espelho se ajusta e reflete a nova imagem. É o princípio do reflexo quântico. O mundo é apenas a projeção da sua vibração interna. Por isso, os ensinamentos de todos os tempos convergem em uma única frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Porque conhecer a si mesmo é conhecer o código que cria tudo. Ativar sua energia quântica, portanto, é despertar para o papel de criador consciente. É entender que a vida não acontece com você, mas a partir de você. Cada emoção é um comando, cada pensamento, um decreto, cada escolha, uma onda. Quando você decide elevar sua vibração, escolhendo pensamentos que constroem, emoções que curam e atitudes que honram, o campo responde com precisão matemática. A realidade dobra, e o que antes parecia acaso torna-se sincronia. O que era obstáculo transforma-se em portal, porque a energia quântica não é uma teoria distante, é o tecido vivo da criação, pulsando dentro do seu peito, esperando que você se lembre. Você é a própria força que move o universo. Capítulo 2. A matriz invisível da realidade. Existe um campo invisível,
silencioso e ao mesmo tempo vibrante, que se estende por toda parte, dentro e fora de você. É a matriz invisível da realidade, o tecido energético onde todas as experiências humanas são projetadas. Cada pensamento, cada emoção, cada crença e até cada lembrança se manifesta como uma linha de luz entrelaçada nesse campo, criando a ilusão de um mundo sólido e estático. Mas o universo, em sua essência, não é fixo. Ele é um espelho líquido, sensível ao toque da consciência. Tudo o que você enxerga, sente ou vive não é um reflexo neutro da vida, e sim um reflexo moldado pelas lentes internas que você carrega, lentes compostas por cultura, crenças, energia e memórias acumuladas ao longo da sua existência. Desde o nascimento, você é mergulhado em uma rede de influências invisíveis. Sua família, sua religião, a sociedade e o ambiente onde cresceu te ensinaram o que é certo e errado, o que é possível e impossível. Essas ideias, repetidas incontáveis vezes, tornam-se programações vibracionais. Você acredita nelas, e o campo quântico obedece. Se te disseram que dinheiro é sujo, você repele prosperidade. Se te ensinaram que o amor sempre dói, você inconscientemente busca relações que provem essa dor. Se te fizeram acreditar que o sucesso é reservado a poucos, você se sabota para continuar pertencendo ao grupo que te moldou. Isso acontece porque a mente não cria sozinha. Ela é uma antena que transmite e recebe frequências da matriz energética coletiva. Assim, cada crença se torna um código, e cada código se manifesta como uma realidade. A cultura é a roupagem coletiva dessas crenças. É um acordo silencioso entre milhões de consciências vibrando na mesma faixa. Por isso, povos diferentes criam realidades distintas. Enquanto alguns acreditam que a vida é um ciclo de reencarnação, outros a veem como uma única chance. Enquanto uns valorizam o silêncio como sabedoria, outros o interpretam como fraqueza. E, no entanto, todos estão certos dentro de suas matrizes culturais. O universo é neutro, ele apenas responde às frequências que cada civilização emite. Por isso, a realidade é sempre relativa à consciência que a observa. Essa é a essência da matriz invisível, um campo de infinitas possibilidades, onde cada crença funciona como um filtro que escolhe quais possibilidades serão vistas, sentidas e vividas. A mente humana, sem perceber, funciona como um projetor holográfico. A imagem que você chama de vida é a projeção dos filmes internos que rodam no seu subconsciente. E esses filmes são compostos por experiências, traumas, ensinamentos, medos e desejos. Quando você muda o filme, a tela muda. Mas a maioria das pessoas tenta mudar a tela. Lutam contra os sintomas externos, sem perceber que o verdadeiro poder está no rolo de filme interno. A matriz responde ao conteúdo vibracional que você emite. Ela não distingue entre bom e mal, apenas replica o padrão. Se você vibra escassez, ela cria mais escassez. Se você vibra plenitude, ela manifesta abundância. O segredo, portanto, não é lutar contra o que existe, mas mudar o código energético que o sustenta. As crenças são o código-fonte da realidade. Elas não vivem apenas na mente racional. Estão impregnadas nas células, nos gestos, na linguagem e até na postura do corpo. Quando alguém acredita que não é suficiente, seu corpo encolhe, sua voz se retrai, sua energia enfraquece. Essa vibração é lida pela matriz e devolvida em forma de experiências que confirmam a crença. Assim, a vida se torna um espelho que diz: veja, eu estava certo em acreditar que o mundo é injusto. O ciclo se retroalimenta, mas o despertar começa quando você entende que crença é apenas uma escolha vibracional repetida tantas vezes que se tornou automática.
E tudo que é aprendido pode ser desaprendido. Mudar a crença é mudar a frequência. Para isso, é preciso reconhecer o sistema que a criou. Pergunte-se, de onde veio essa ideia? Talvez tenha vindo de seus pais, que herdaram dos deles, que herdaram de séculos de medo e sobrevivência. Cada geração transmite não apenas genes, mas frequências emocionais e padrões energéticos. É por isso que muitas vezes você sente que está repetindo histórias que não são suas, como se revivesse dores que pertencem a alguém de muito tempo atrás. Essa herança invisível é parte da matriz familiar, e ao torná-la consciente, você tem o poder de quebrar o ciclo. Quando você cura uma crença em si, você altera a vibração de toda a linhagem. No plano coletivo, algo ainda mais grandioso acontece. A humanidade inteira está conectada em uma imensa teia energética. O medo de um indivíduo se soma ao medo do coletivo. O amor de um coração desperto se soma à luz do todo. Quando milhões de pessoas acreditam em catástrofes, guerras ou escassez, o campo coletivo se curva para essa frequência. Mas quando mesmo um pequeno grupo vibra em consciência, compaixão e gratidão, o campo começa a se reorganizar. A matriz é sensível a cada partícula de intenção. Por isso, um único ser desperto tem o poder de equilibrar milhares que ainda dormem. Essa é a verdadeira alquimia espiritual. Transformar a densidade do coletivo pela vibração da consciência individual. A energia que molda o mundo não está no que você faz, mas no estado de ser com que faz. Dois indivíduos podem realizar a mesma ação. Um doa dinheiro com culpa, outro com alegria, e o campo responde de formas completamente diferentes. O primeiro reforça a escassez. O segundo expande a abundância. Não é o gesto, é a vibração por trás dele que cria o resultado. Essa é a razão pela qual as orações, afirmações e rituais só funcionam quando há coerência entre mente, coração e energia. A matriz não responde à fala, mas à harmonia vibracional que sustenta a fala. A sociedade moderna, no entanto, desconectou o ser humano dessa sabedoria ancestral. Fomos treinados a acreditar que a realidade é sólida, que o destino é fixo e que o poder está fora. Mas o despertar quântico é o retorno à lembrança. Você é o campo. Tudo o que chama de realidade é apenas uma extensão da sua vibração. A pobreza, a doença, o conflito, a solidão, nada disso é castigo. São espelhos vibracionais de programas que podem ser reescritos. Quando você muda o interior, o mundo muda. A matriz não se impõe, ela reflete. Por isso, o primeiro passo da libertação é o autoconhecimento. Sem ele, o homem é prisioneiro de seus próprios códigos invisíveis. Observe a cultura ao seu redor. Ela define o que é normal, e o normal é apenas o nome que damos ao hábito coletivo. Mas o normal não é o natural. O natural é o estado de fluxo, de criação constante, de sincronia entre o pensamento e o universo. A cultura cria formas-pensamento que se tornam campos de realidade. Quando uma sociedade inteira acredita que envelhecer é sinônimo de enfraquecer, o corpo coletivo responde assim. Quando uma geração inteira acredita que a vida é uma luta, ela se torna uma batalha. Mas quando alguém ousa acreditar em um novo paradigma, ele abre uma brecha na matriz. É o que os místicos chamam de quebra da ilusão. E é dessa brecha que nascem os milagres. A matriz invisível é como um tecido que se estende sob o mundo físico, e cada crença é um ponto de luz que mantém o padrão da realidade. Para mudar o tecido, é preciso alterar os pontos. Isso exige presença, observação e intenção consciente. Quando você começa a observar seus pensamentos sem se identificar com eles, já iniciou o processo de reprogramação.
O simples ato de perceber que isso é apenas uma crença retira sua força. O campo vibra diferente e o novo começa a se instalar. É como trocar uma nota desafinada na sinfonia do universo. A transformação verdadeira não acontece tentando controlar o mundo externo, mas aprendendo a dançar com a matriz. Quando você aceita que tudo é energia em movimento, deixa de resistir e passa a direcionar. Você se torna um condutor consciente do fluxo. E quanto mais em harmonia estiver, mais rápido o campo responde. É por isso que mestres espirituais parecem sortudos. Não é sorte, é ressonância. Eles aprenderam a sintonizar-se com o padrão mais elevado da realidade, o da unidade. Quando você vibra em unidade, o universo inteiro conspira a seu favor, porque já não há separação entre o que pede e o que recebe. A cultura, as crenças e a energia não são inimigos a serem vencidos, são ferramentas para a criação. A cultura oferece o pano de fundo, as crenças, o molde, a energia, a tinta, e o artista é você. A pergunta não é como escapar da matriz, mas como redesenhá-la com consciência. Quando você reconhece que é o Criador, tudo muda. As fronteiras se desfazem, os medos se dissolvem e surge um espaço de pura potência. O ponto zero, onde o nada e o tudo coexistem. É ali que a nova realidade começa a nascer. E então você percebe, o mundo que vê não é uma prisão, é um espelho. Cada pessoa é um reflexo do que você precisa compreender. Cada obstáculo, um professor disfarçado. Cada perda, uma lição vibracional. A matriz não é contra você. Ela é você tentando se lembrar de quem é. E quanto mais consciente estiver, mais claro o espelho se torna, até o momento em que você o atravessa e percebe que nunca houve separação entre Criador e criação. Tudo é um só campo de energia pulsando, aprendendo e evoluindo através de você. Nesse instante de compreensão, você não apenas observa a matriz, você se torna o próprio código que a reescreve. E o que antes era invisível, agora se revela como a mais pura verdade. A realidade sempre foi o reflexo da sua vibração mais profunda. Capítulo 3. Como ativar sua energia quântica. A energia quântica que flui através de você não precisa ser criada, porque ela sempre existiu. O que chamamos de ativação é, na verdade, um processo de lembrança. É quando a consciência desperta do sono hipnótico das crenças limitantes e volta a perceber a força invisível que pulsa em cada célula, cada respiração, cada pensamento. Ativar sua energia quântica é reconectar corpo, mente e espírito ao mesmo fluxo que move os planetas. É entrar em harmonia com o ritmo universal da criação. E esse despertar não acontece apenas pela teoria, ele exige prática, presença e vibração. Neste capítulo, você aprenderá ferramentas concretas para ativar, expandir e estabilizar essa energia até que ela se torne seu estado natural de ser. Tudo começa pelo silêncio interior. A mente é como uma superfície d'água. Se está agitada, reflete apenas fragmentos distorcidos do céu. Mas quando se aquieta, o reflexo torna-se perfeito. A energia quântica responde à coerência, e a coerência nasce do silêncio. Por isso, a primeira prática é a respiração consciente. Sente-se em um lugar tranquilo, feche os olhos e perceba o ar entrando e saindo. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure por 2 tempos e expire pela boca, contando até 6. Repita esse ciclo 10 vezes. Essa respiração simples reequilibra os hemisférios cerebrais e envia ao corpo o sinal de que é seguro relaxar. Quando o corpo relaxa, o campo energético se abre e o fluxo da energia vital aumenta. O silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. Em seguida, pratique o que os antigos chamavam de alinhamento dos centros de poder. Os chakras. Imagine que sua coluna é um eixo de luz, conectando o céu e a terra.
Visualize uma esfera dourada girando na base da coluna como uma centelha primordial. Essa é a energia da sobrevivência e da força vital. Agora, suba lentamente sua atenção para o abdômen, o plexo solar, o coração, a garganta, a testa e o topo da cabeça. Em cada ponto, imagine a luz expandindo-se, como se desbloqueasse portais internos. Enquanto faz isso, afirme mentalmente: eu permito que a energia da vida flua livremente através de mim. Essa prática simples reconecta o sistema nervoso, o campo emocional e o campo espiritual, criando o que chamamos de coerência vibracional, a chave que abre o fluxo quântico. Outra ferramenta poderosa é a visualização vibracional. A mente humana não distingue o real do imaginado quando a emoção é intensa. Isso significa que, ao visualizar com sentimento verdadeiro, você reprograma o campo energético. Feche os olhos e veja-se rodeado por uma luz dourada pulsante. Sinta-a aquecendo seu corpo, como se fosse o sol dentro de você. Visualize essa luz se expandindo até envolver o ambiente, a cidade, o planeta. Agora, traga à mente uma intenção. Pode ser paz, cura, prosperidade, amor. Veja essa intenção como uma frequência que se mistura à luz e é emitida ao universo. Quanto mais intensa for a emoção, mais forte o sinal vibracional. O segredo não está em pedir, mas em viver emocionalmente o estado desejado, como se já fosse real. A matriz quântica responde à vibração do sentimento, não à carência do desejo. O corpo também é uma antena de energia. Cada músculo, cada célula é um fio que conduz a vibração universal. Quando negligenciamos o corpo, enfraquecemos a transmissão. Por isso, a ativação quântica inclui o alinhamento corporal. Caminhe descalço na terra sempre que possível. Isso descarrega a eletricidade estática e reconecta seu campo ao da terra. Beba água com consciência, imaginando que ela é luz líquida purificando cada célula. Movimente-se diariamente, não apenas por estética, mas para fazer circular a energia vital. O corpo em movimento é um templo vivo, e o templo precisa ser mantido em harmonia para sustentar vibrações elevadas. Outra prática fundamental é a meditação do campo expandido. Sente-se com a coluna ereta e imagine que existe um ponto de luz no centro do seu peito. Inspire e veja essa luz pulsar. Expire e veja-a expandir-se para fora. Continue até sentir como se sua consciência estivesse se expandindo junto com ela. Agora, imagine que essa luz se conecta com todas as outras luzes do mundo. Pessoas, árvores, oceanos, estrelas. Tudo é uma só respiração cósmica. Nesse estado, a sensação de separação desaparece e você começa a perceber o universo como uma extensão do seu próprio ser. Este é o estado de unidade, e nele a energia quântica flui sem resistência. Quando você vibra em unidade, não há mais pedir nem receber, há apenas o fluxo contínuo do ser. Mas ativar sua energia quântica não é apenas sentar e meditar. É também agir em coerência vibracional. A cada decisão, pergunte-se: essa escolha eleva ou reduz minha frequência? Se algo te causa peso, medo ou culpa, é sinal de desalinhamento. Se traz leveza, entusiasmo ou paz, é sinal de sintonia. A ação inspirada é o verdadeiro movimento quântico. Quando você age em alinhamento, o universo responde instantaneamente, abrindo portas, criando encontros e sincronicidades que antes pareciam milagres. Essa é a lei da ressonância. O semelhante atrai o semelhante. Uma ferramenta prática para elevar a vibração é a palavra consciente. Toda palavra é uma onda sonora que altera a estrutura molecular do campo ao redor.
Experimentos com cristais de água mostraram que palavras como amor e gratidão geram padrões geométricos perfeitos, enquanto palavras de ódio criam formas caóticas. Isso não é metáfora, é física vibracional. Por isso, transforme seu vocabulário. Ao invés de dizer estou cansado, diga meu corpo pede descanso. Em vez de não aguento mais, diga estou pronto para mudar. A energia quântica segue a direção da palavra e a palavra segue a direção da consciência. Outro exercício poderoso é o da reprogramação emocional. Em um momento de silêncio, recorde uma emoção que costuma te prender: medo, raiva, culpa. Observe-a sem julgamento, sinta-a em seu corpo. Dê-lhe um nome. Depois, imagine que você está abraçando essa emoção como uma criança assustada. Diga mentalmente: está tudo bem, eu te aceito, você não precisa mais me proteger. À medida que faz isso, respire profundamente e veja a emoção se dissolvendo em luz. Essa prática quebra o circuito energético que alimenta padrões repetitivos e libera energia para novas criações. A verdadeira ativação não é fugir da dor, mas transmutar a densidade em consciência. A alimentação também influencia o campo energético. Alimentos frescos, vivos, cheios de luz solar armazenada, frutas, vegetais, grãos integrais elevam a vibração. Comidas processadas, carregadas de químicos e sofrimento animal, a reduzem. Comer conscientemente é um ato espiritual. Antes de cada refeição, olhe para o alimento e agradeça. Reconheça a vida que foi transformada em sustento. Essa gratidão altera o campo quântico do alimento e o harmoniza com o seu corpo. É assim que o físico se torna espiritual. Outro método de ativação é o banho de luz vibracional. Durante o banho comum, visualize que a água é pura energia descendo sobre você. Imagine que cada gota carrega partículas de luz dourada que limpam não apenas o corpo físico, mas também o campo emocional e mental. Sinta essa luz dissolvendo pesos, pensamentos negativos, lembranças antigas. Quando a água escorrer pelo ralo, imagine que tudo o que não serve mais está indo embora. Finalize afirmando: eu me renovo em luz e vibro em harmonia com o universo. Práticas simples como essa, feitas com intenção verdadeira, alteram sua frequência de forma profunda. A ativação quântica também envolve criar rituais de conexão diária. Pode ser acender uma vela, escrever intenções, meditar ao nascer do sol ou observar as estrelas à noite. O ritual não é superstição, é um ponto de ancoragem vibracional. Ele lembra sua mente de que existe algo maior guiando seus passos. Cada vez que repete o gesto com presença, fortalece o campo de coerência ao seu redor. E quanto mais coerente for seu campo, mais a realidade se curva ao seu favor. Por fim, há a ferramenta suprema, a gratidão consciente. Gratidão não é apenas dizer obrigado, é sentir o reconhecimento vibrar em cada célula. Quando você agradece, mesmo sem motivo aparente, envia ao universo a mensagem de que já possui. E o universo responde multiplicando o que você vibra. Agradeça pelo ar, pela saúde, pela oportunidade de existir. Agradeça inclusive pelos desafios, porque são eles que expandem sua consciência. Faça disso um hábito. Ao acordar, antes de abrir os olhos, pense em 3 coisas pelas quais é grato. Essa simples prática muda o campo ao redor e prepara sua energia para um dia em harmonia com o fluxo quântico. Ativar sua energia quântica é, portanto, um caminho de autodomínio vibracional. Não se trata de controlar o mundo, mas de dominar o próprio estado interno. Quando o corpo está limpo, a mente tranquila e o coração em paz, a energia flui naturalmente. A vida começa a responder de maneira quase mágica. Pessoas certas aparecem, portas se abrem, sincronicidades acontecem. Mas isso não é mágica no sentido místico.
é coerência energética. Você se torna um ponto de equilíbrio entre o invisível e o visível. Com o tempo, perceberá que não precisa mais ativar nada. A energia quântica estará sempre ativa, como uma chama constante. O verdadeiro propósito dessas práticas é te lembrar do que você já é, uma centelha do todo, uma manifestação consciente do universo experimentando a si mesmo através de você. E, quando essa lembrança se fixa, o medo desaparece, o controle se dissolve e o fluxo toma conta. Você começa a viver em estado de entrega lúcida, onde tudo o que acontece é percebido como parte de uma dança divina. Nesse estado, você não apenas sente a energia, você se torna a própria energia. O corpo vira templo, a mente vira canal e o coração vira portal. O que antes era esforço se transforma em fluxo, e a vida, antes imprevisível, se torna uma sinfonia perfeita. Você percebe que nunca houve separação entre você e o universo. Havia apenas esquecimento. E ao lembrar-se, tudo se encaixa, porque o segredo nunca esteve em aprender a ativar, mas em recordar que você é o próprio campo quântico em forma humana, vibrando, criando e despertando a cada respiração. Capítulo 4. Como dobrar a realidade. Dobrar a realidade não significa desafiar as leis do universo, e sim compreendê-las profundamente ao ponto de cooperar com elas. É o ato de alinhar sua consciência à estrutura oculta da criação, de modo que o invisível responda ao seu comando. Quando você dobra a realidade, o tempo se curva, o improvável se manifesta e o impossível se torna natural. Mas não é magia, é maestria vibracional. A realidade é um espelho quântico, maleável e sensível ao estado interno do observador. Cada pensamento é um código, cada emoção, uma frequência, cada palavra, uma onda que altera o tecido da existência. Ao aprender a emitir intenções conscientes, alinhar sua vibração e interpretar os sinais sutis do universo, você se torna o arquiteto do seu próprio destino. O primeiro passo para dobrar a realidade é compreender que ela nunca foi fixa. Tudo o que existe é um campo de possibilidades. A cada segundo, infinitas versões de você coexistem em diferentes linhas de realidade. Sua atenção escolhe qual delas será experimentada. Assim, quando você diz "minha vida é difícil", está sem perceber fixando-se em uma linha vibracional de dificuldade. Quando diz "as coisas fluem a meu favor", muda o foco e o campo se reorganiza. A atenção é a agulha que costura o tecido da realidade. Onde você foca, a energia flui. Onde a energia flui, a matéria se organiza. Por isso, o primeiro exercício é aprender a dirigir a atenção como um raio de luz. Escolha um desejo, mas não o trate como algo distante. Feche os olhos e imagine-o já realizado. Observe os detalhes, o ambiente, os sons, as sensações. O cérebro não distingue realidade de imaginação quando a emoção é verdadeira. Quanto mais sentir, mais o campo quântico reconhece sua intenção. Agora vem o segredo: libere o desejo. Entregue-o ao universo como quem planta uma semente. Se você permanece verificando o resultado, bloqueia o fluxo. A energia criadora opera no silêncio da confiança. Assim como a terra germina a semente na escuridão, a matriz manifesta intenções na quietude da fé vibracional. Dobrar a realidade exige coerência entre pensamento, emoção e ação. Imagine 3 instrumentos tocando juntos. Se um estiver desafinado, a sinfonia perde força. O mesmo ocorre com a criação. Você pode pensar em abundância, mas se sentir medo e agir com escassez, o campo responde ao tom dominante, o medo. A vibração que prevalece é sempre a do sentimento, não a da palavra. Por isso, alinhar vibração é alinhar o coração. O pensamento é o comando, a emoção
é o combustível, a ação é o selo que ancora a intenção no mundo físico. Quando os três se unem, a realidade dobra suavemente, sem esforço. Um método prático para essa sintonia é a técnica do estado final vivido. Feche os olhos e visualize o momento posterior à realização do seu desejo. Se quer cura, imagine-se saudável, respirando profundamente, agradecendo. Se busca prosperidade, veja-se ajudando alguém, sentindo gratidão pela abundância que flui. A emoção desse futuro vivido é o código que reprograma o campo. Quando abre os olhos, traga essa sensação consigo. Caminhe, fale e haja como quem já vive aquilo. Essa coerência cria um vórtice energético tão forte que o universo precisa reorganizar os eventos para corresponder à nova vibração. Não é fingir, é ser antes de ter. Para dobrar a realidade, é preciso também transmutar bloqueios vibracionais. Eles são como nós energéticos no tecido da criação, interrompendo o fluxo. Identifique as áreas da sua vida onde há repetição de sofrimento, relacionamentos que sempre terminam do mesmo jeito, dívidas que se renovam, doenças que voltam. Essas repetições não são azar, são padrões vibracionais pedindo reconhecimento. Observe o sentimento que surge ao pensar nelas. Talvez culpa, medo, desvalorização. Respire fundo, coloque a mão no coração e diga: eu te vejo, eu te aceito e escolho te liberar. Ao acolher o bloqueio sem resistência, a energia aprisionada se transforma em consciência. E consciência é a chave que desbloqueia qualquer nó. Outro ponto essencial é o estado de não resistência. A realidade se dobra com suavidade, não com força. Quanto mais você tenta controlar, mais rígido o campo se torna. É como tentar alisar a água com as mãos. Quanto mais força aplica, mais turbulência cria. A entrega consciente é o verdadeiro poder. Dizer sim ao que é não significa resignação, mas confiança no fluxo. Quando você aceita o presente sem luta, a vibração se eleva e o universo encontra espaço para agir. A resistência cria densidade. A aceitação cria leveza, e a leveza é o elemento com que o universo trabalha. As sincronicidades são os sinais de que você começou a dobrar a realidade. Elas são a linguagem do campo quântico respondendo ao seu novo estado. Quando está alinhado, coincidências improváveis começam a se multiplicar. Encontra pessoas certas no momento exato. Escuta frases que respondem a perguntas internas. Números e símbolos se repetem. Não são acasos, são ecos vibracionais. O universo está te dizendo: continue, você está no fluxo. Anote essas sincronicidades. Elas são bússolas energéticas. Quanto mais você as reconhece, mais o campo as envia, porque a observação consciente amplifica o fenômeno. Para fortalecer essa comunicação, pratique o diálogo com o universo. Pela manhã, ao despertar, diga em voz alta: mostra-me hoje um sinal claro de que estou no caminho certo. Depois, esqueça. Ao longo do dia, permaneça atento. Pode vir em forma de música, conversa ou sensação. O campo sempre responde. Essa prática treina sua mente para perceber o invisível, expandindo a percepção intuitiva. Com o tempo, perceberá que as respostas chegam antes mesmo de formular as perguntas. Esse é o ponto em que a consciência e a matriz atuam em sincronia. Dobrar a realidade também é compreender que o tempo é maleável. O passado e o futuro são linhas de vibração coexistentes. Quando você muda sua vibração no presente, altera a interpretação do passado e atrai futuros diferentes. Experimente um exercício. Pense em uma lembrança dolorosa. Inspire profundamente e visualize-a como uma cena distante, observando de fora. Agora, imagine enviar luz dourada para essa memória, como se a envolvesse em perdão.
Veja os personagens sorrindo, a cena se dissolvendo em paz. Ao fazer isso, você não muda o que aconteceu, mas muda a frequência que carrega sobre o acontecido. E isso altera o impacto que ele exerce na sua realidade atual. Outra técnica poderosa é o campo de intenção pura. Antes de iniciar qualquer projeto, entre em estado de quietude. Coloque a mão no coração e diga: eu alinho minha vontade à vontade do universo. Que o que eu criar sirva ao bem maior. Essa declaração simples remove o ego do comando e ativa o poder criador da consciência universal. As intenções que nascem do ego são fracas, pois buscam controle. As que nascem do coração são magnéticas, pois buscam expansão. O campo quântico reconhece a pureza vibracional e se curva diante dela. Para manter o fluxo, é preciso compreender o efeito observador. A realidade não se manifesta enquanto não é observada. Isso significa que você dá forma ao mundo pelo modo como o percebe. Quando olha para a vida com desconfiança, vê motivos para desconfiar. Quando olha com fé, o universo se comporta de modo coerente com a sua fé. Por isso, o observador consciente é um artista. Ele escolhe o tom do quadro que pinta a cada segundo. A técnica aqui é simples, mas profunda. A cada situação, pergunte-se: o que eu escolho ver aqui? Essa pergunta muda o ângulo da percepção e, portanto, o resultado vibracional. O corpo é parte fundamental nesse processo. Ele é o instrumento físico da dobra quântica. Quando seu corpo está tenso, o campo se contrai. Quando está relaxado, o campo se expande. Por isso, pratique micro-relaxamentos conscientes ao longo do dia. Pare, respire, solte os ombros, o maxilar, o abdômen, sinta o corpo voltar ao presente. Essa simples atitude devolve energia ao fluxo e realinha sua vibração. Lembre-se, o universo não responde à pressa, mas à presença. A autoobservação sem julgamento é outra chave de ouro. Observar seus pensamentos e emoções sem reprimi-los é o que transforma sombra em luz. Quando julga, cria resistência. Quando observa, cria espaço. E onde há espaço, a energia se reorganiza. Pratique sentar-se por alguns minutos todos os dias e observar o fluxo mental como quem assiste ao céu. Os pensamentos são nuvens e você é o céu. Essa simples distinção dissolve o apego e fortalece a percepção do eu observador, o ponto neutro de onde toda dobra se inicia. Em certos momentos, dobrar a realidade pedirá coragem para agir antes de ver o resultado. O universo testa a firmeza vibracional com o que os mestres chamam de salto de fé. Você precisa caminhar sobre o vazio antes que o chão apareça. Isso não é imprudência, é confiança quântica. Quando age a partir de uma vibração elevada, o campo se ajusta ao seu movimento. O caminho se constrói sob seus pés. Mas se esperar ver para crer, continua preso na realidade antiga. A ação inspirada é a ponte entre o invisível e o visível. À medida que sua vibração se eleva, perceberá que o universo começa a responder de forma imediata. Pensamentos se materializam com rapidez. Emoções atraem experiências quase instantâneas. Esse é o estágio da responsabilidade vibracional. Agora, cada palavra e emoção tornam-se sementes de realidades. Por isso, cultive a vigilância amorosa, não como medo de errar, mas como reverência à sua força criadora. Você perceberá que a realidade não é algo a ser conquistado, mas algo a ser curvado pela consciência. Quando dominar essas práticas, chegará um ponto em que a linha entre você e o universo desaparecerá. Não haverá mais você dobrando a realidade. Haverá apenas o fluxo dobrando através de você. A vida se tornará sincrônica, precisa, orquestrada por uma inteligência amorosa.
O tempo deixará de ser linear e passará a se comportar como um círculo de possibilidades. Você pensará em alguém e essa pessoa ligará. Desejará algo e ele virá com naturalidade. Nesse estágio, compreenderá que nunca houve distância entre o desejo e a manifestação. Havia apenas desalinhamento. Dobrar a realidade, em essência, é um ato de amor. Amor é a frequência mais elevada do espectro vibracional, a única capaz de unir o que parecia separado. Quando vibra em amor, o universo inteiro se reorganiza para refletir essa unidade. O medo dissolve-se, os bloqueios se abrem e a criação flui sem esforço. O amor é o campo quântico em sua forma mais pura. Ele não impõe, não exige, não teme. Ele simplesmente permite. E é nesse permitir que o impossível se torna inevitável. No final, você perceberá que dobrar a realidade não é sobre controlar o mundo, mas sobre lembrar que o mundo sempre foi uma extensão do seu estado de consciência. A cada respiração, a cada escolha, você emite uma frequência que se curva pelo universo e retorna a você. Ao compreender e aplicar esse princípio, você deixa de ser prisioneiro das circunstâncias e se torna um co-criador consciente, um viajante do tempo vibracional, um artista da própria existência. E então o milagre acontece. O universo se dobra diante de você, não como servidão, mas como reconhecimento. Porque, em verdade, ele sempre foi você, apenas aguardando que se lembrasse da sua própria luz. Capítulo 5. Casos e testemunhos. As histórias são a forma mais antiga de transmitir sabedoria. Muito antes de existirem livros, equações ou templos, os mestres contavam histórias ao redor do fogo, porque sabiam que a mente aprende pela lógica, mas o coração aprende pela emoção. Por isso, este capítulo não será um tratado teórico, e sim um espelho. Através das histórias que seguem, você verá o reflexo do poder quântico em ação, não como milagre distante, mas como manifestação natural da consciência desperta. Cada caso aqui representa uma alma que, em algum momento, decidiu parar de esperar que o mundo mudasse e começou a mudar a própria vibração. E quando isso aconteceu, a realidade se curvou diante delas, como se o universo dissesse: enfim, você se lembrou. Comecemos com a história de Helena, uma mulher comum, professora de história em uma pequena cidade do interior. Aos 46 anos, sentia que sua vida havia se tornado uma sequência previsível de dias: acordar, trabalhar, cuidar dos pais idosos e dormir. Nada parecia errado, mas também nada parecia vivo. Um dia, ao acaso, encontrou um antigo caderno que havia usado na juventude para anotar sonhos. Ao folhear aquelas páginas amareladas, sentiu um aperto no peito. Lá estavam planos esquecidos: viajar pelo mundo, escrever um livro, aprender piano. Mas isso é impossível agora, pensou. Ainda assim, algo dentro dela se acendeu. Nos dias seguintes, começou a praticar respiração consciente. Apenas 5 minutos pela manhã. Com o tempo, sentiu a mente mais clara, o coração mais calmo. E então, decidiu fazer algo pequeno. Começou a escrever um diário de gratidão. O que parecia banal tornou-se um portal. A cada palavra de agradecimento, algo mudava em sua vibração. Ela começou a perceber coincidências. Um antigo amigo a chamou para participar de um concurso literário. Um ex-aluno lhe emprestou um teclado, e um editor local se interessou por suas crônicas. Em menos de um ano, o impossível começou a tomar forma. Helena descobriu que não era o mundo que havia mudado, era o espelho. Ela havia se sintonizado com uma linha de realidade em que seus sonhos eram possíveis. A energia quântica respondeu à frequência da sua alegria silenciosa. E seu primeiro livro, intitulado O Caderno que Mudou o Tempo,
tornou-se símbolo de sua própria transmutação, o registro de que a vibração cria a vida. O segundo caso é de Marcos, um empresário que, após perder tudo em uma crise econômica, mergulhou em desespero. Com dívidas e sem fé, acreditava que o universo o havia punido. Certo dia, em uma madrugada de insônia, encontrou na internet uma palestra sobre frequência vibracional. No início, zombou, mas, movido pelo desespero, decidiu tentar. Começou praticando a técnica do estado final vivido. Todas as noites, antes de dormir, imaginava-se em paz, com as contas pagas, respirando aliviado. Não pedia riqueza, pedia tranquilidade. Durante as primeiras semanas, nada parecia mudar, mas algo sutil acontecia dentro dele. A tensão no corpo diminuía, a ansiedade cessava e uma sensação de confiança começou a surgir. Um mês depois, recebeu uma ligação inesperada de um ex-sócio, oferecendo parceria em um novo projeto. Ele aceitou, mas desta vez com outra postura. Em vez de agir por medo, agiu por inspiração. Em poucos meses, o negócio prosperou. O mais interessante é que, ao reler seu antigo diário, Marcos percebeu que o valor que ganhava agora era exatamente o que visualizava mentalmente durante as meditações. Ele entendeu que o dinheiro não havia caído do céu. Ele havia se alinhado a uma versão de si mesmo que já vivia em prosperidade. A realidade havia se dobrado à sua nova vibração. Hoje, Marcos ensina outros empreendedores a usar o poder da intenção, lembrando sempre, você não atrai o que quer, atrai o que é. O terceiro relato é o de Sara, enfermeira em um hospital público, diagnosticada com uma doença autoimune. Por meses, ouviu dos médicos que deveria aprender a conviver com a dor. Mas Sara se recusou a aceitar a sentença. Em uma madrugada de exaustão e lágrimas, decidiu tentar algo diferente. Começou a praticar visualização vibracional. Imaginava suas células como pequenas estrelas de luz, comunicando-se umas com as outras em harmonia. A cada respiração, enviava gratidão ao corpo, mesmo sentindo dor. Após 3 semanas, notou que as crises se tornavam mais leves. Em 2 meses, estava sem sintomas. O exame seguinte mostrou melhora significativa. Os médicos chamaram de remissão espontânea, mas Sara sabia. Não era acaso, era ressonância. Ao trocar a frequência do medo pela do amor, ela reprogramou o campo biológico. Esses relatos, embora pareçam milagres, não são exceções. A física quântica já reconhece que o observador influencia o resultado do experimento. O corpo humano é o laboratório mais avançado do cosmos, e a consciência é o observador. Cada emoção é uma medição, e cada pensamento altera o comportamento das partículas que formam sua realidade. Helena, Marcos e Sara apenas lembraram dessa verdade. Cada um, à sua maneira, mudou a vibração e permitiu que o campo se reorganizasse. O segredo não foi força, mas coerência. Há também a história de Rafael, um jovem arquiteto que vivia perseguindo o reconhecimento. Apesar do talento, via seus colegas prosperarem enquanto ele se sentia invisível. Culpava o destino, a economia, até os astros. Um dia, ao caminhar pelo parque, encontrou um idoso sentado em silêncio. Por alguma razão, sentou-se ao lado dele. O homem, sem olhar para Rafael, disse apenas: enquanto você buscar ser visto, permanecerá cego para si mesmo. Aquela frase o atingiu como um raio. Nos dias seguintes, começou a refletir. Percebeu que sua vibração era de carência. Queria ser reconhecido porque não se reconhecia. Decidiu mudar o foco. Passou a trabalhar por prazer, não por aprovação. E, paradoxalmente, foi nesse período que recebeu o convite para projetar um prédio de grande visibilidade. Rafael compreendeu o paradoxo da criação.
Quando você deixa de precisar, tudo vem naturalmente, porque o campo responde à vibração da completude, não da falta. A necessidade vibra escassez. A gratidão vibra abundância. Ele percebeu que dobrar a realidade não era forçar resultados, mas tornar-se compatível com eles. Quando seu interior se tornou suficiente, o exterior refletiu essa suficiência. Hoje, Rafael ensina meditação para jovens criadores, lembrando-os de que o verdadeiro projeto é o da alma. E há ainda a história de Dona Luzia, uma senhora de 78 anos, viúva, que vivia sozinha em uma pequena casa à beira-mar. Muitos diziam que ela falava sozinha com o vento. O que poucos sabiam é que, desde a juventude, praticava uma forma antiga de meditação vibracional ensinada por seu avô pescador. Todas as manhãs, ao ver o sol nascer, ela dizia: "Eu e o mar somos um." Certo dia, uma tempestade destruiu sua casa. Os vizinhos se desesperaram, mas ela permaneceu calma. "O mar me deu, o mar levou, o mar me trará de volta", repetia. 3 meses depois, uma campanha comunitária, iniciada por um turista que ouvira sua história, reconstruiu sua casa com doações vindas de diversos países. Quando perguntaram como ela se sentia, respondeu sorrindo: "A maré apenas mudou de direção. Eu nunca perdi nada, porque nunca possuí coisa alguma." Luzia se tornou símbolo vivo do princípio quântico da não resistência. Ao fluir com o que é, manteve sua vibração intacta e o campo respondeu com generosidade. Sua serenidade criou coerência, e a coerência cria milagres. Ela não sabia explicar em termos científicos, mas compreendia intuitivamente o segredo do universo. Quem vibra amor não teme o movimento das marés. Essas histórias mostram que não há idade, condição ou circunstância que impeça a ativação do poder quântico. O que muda é apenas o nível de consciência. Em cada caso, o mesmo padrão se repete: silêncio, intenção clara, emoção coerente e entrega confiante. Quando esses elementos se alinham, o campo se dobra. Não há exceções. E se observar com atenção, talvez perceba que você também já viveu pequenas dobras de realidade. Aquele momento em que pensou em alguém e a pessoa ligou. Ou quando desejou algo e ele apareceu sem esforço. A diferença é que, até agora, você chamava de coincidência, mas a coincidência é apenas a forma tímida como o universo sussurra: você está criando. Há um testemunho especialmente profundo vindo de Leonardo, um homem que viveu 20 anos em depressão. Ele dizia sentir-se como um fantasma dentro do próprio corpo. Após uma tentativa de suicídio, foi internado e, no hospital, conheceu uma terapeuta que o introduziu à meditação quântica. No início, não acreditava em nada, mas durante uma sessão, algo aconteceu. Ao focar na respiração, sentiu um calor no peito e uma voz interna sussurrar: "Você ainda é luz." Chorou como uma criança. Nos meses seguintes, continuou a prática. Lentamente, a cor voltou à sua vida. Reatou amizades, encontrou propósito em ajudar outros e, anos depois, tornou-se terapeuta ele mesmo. Leonardo dizia: "A energia quântica não me curou. Ela apenas me lembrou de que eu nunca estive doente. Eu estava esquecido." Esses testemunhos nos lembram que o verdadeiro poder não está em mudar o mundo, mas em mudar o estado de quem o observa. Cada pessoa que desperta altera o campo coletivo. É como acender uma vela em uma sala escura. Uma única chama basta para revelar que a escuridão nunca foi real. As histórias de Helena, Marcos, Sara, Rafael, Luzia e Leonardo não são contos isolados. São fragmentos do despertar humano. Cada uma prova que, ao mudar a vibração interna, o universo externo responde como reflexo perfeito. E talvez, neste momento, você se veja em alguma dessas histórias.
Talvez sinta a mesma estagnação de Helena, o desespero de Marcos, a dor de Sara, a carência de Rafael, a serenidade de Luzia ou o renascimento de Leonardo. Se assim for, saiba que nada disso é coincidência. Você está lendo estas palavras porque a matriz já começou a se mover. Algo dentro de você ressoa com essa verdade porque já é parte dela. A energia quântica está te chamando para o mesmo despertar, o da lembrança de que a realidade é um espelho do seu estado vibracional. A cada história, uma lição. De Helena, aprendemos o poder da gratidão. De Marcos, a força da fé vibracional. De Sara, a cura pela coerência. De Rafael, o paradoxo da entrega. De Luzia, a sabedoria da fluidez. De Leonardo, o milagre da lembrança. E de todos, a prova incontestável de que a consciência cria o mundo. Em essência, todos nós somos manifestações diferentes da mesma energia buscando reconhecer-se. E quando uma alma desperta, o universo inteiro exala alívio. A dobra da realidade não é um truque, é um ato de amor. E o amor, como o campo quântico, é infinito, silencioso e sempre presente, esperando apenas que você diga sim. Capítulo 6. Integração no dia a dia. A verdadeira maestria não está em meditar em silêncio por horas, mas em carregar o estado de presença enquanto o mundo grita ao redor. É fácil sentir-se iluminado dentro de um templo. Difícil é manter a luz acesa no meio do trânsito, das contas e das emoções humanas. Por isso, este capítulo é dedicado à integração da energia quântica no cotidiano. Porque espiritualidade sem prática é como eletricidade sem fio condutor. O poder existe, mas não ilumina nada. Integrar é permitir que o invisível se manifeste através das ações comuns. É transformar cada gesto em vibração consciente, cada palavra em frequência criadora, cada relação em espelho evolutivo. Quando você compreende que o campo quântico está presente em tudo, percebe que não há separação entre vida espiritual e vida material. Tudo é o mesmo oceano vibrando em ritmos diferentes, e você é a ponte entre esses mundos. Comecemos pelo trabalho, o espaço onde muitos perdem sua energia vital por viverem em desconexão. A maioria encara o trabalho como fardo, um meio de sobrevivência, mas a energia quântica não flui em ambientes de resistência. Trabalhar, na visão expandida, é expressar a energia criadora que habita em você. É oferecer ao mundo um reflexo da consciência que vibra em seu coração. Quando você realiza qualquer tarefa, por menor que pareça, com atenção e gratidão, transforma o ato em meditação ativa. O campo responde a essa vibração e reorganiza circunstâncias. Já percebeu como certas pessoas parecem dar sorte no trabalho, enquanto outras, mesmo esforçadas, se sentem travadas? A diferença está na frequência emocional. O primeiro vibra entusiasmo e propósito, o segundo, obrigação e medo. O universo não recompensa o esforço físico, mas a energia emocional que o acompanha. Aplique isso agora. Antes de iniciar suas atividades, feche os olhos por alguns segundos e diga mentalmente: eu alinho meu trabalho à energia do amor e da abundância. Que cada ação minha gere expansão para mim e para todos. Essa simples intenção muda o campo. A vibração do seu corpo muda, o ambiente sente e a sincronicidade começa a agir. As pessoas passam a cooperar, as oportunidades surgem e o fluxo se restabelece. Trabalhar, quando integrado à energia quântica, deixa de ser cansaço e torna-se expressão. Você deixa de ser alguém fazendo algo e passa a ser a consciência se movendo através da ação. Nos relacionamentos, a integração é ainda mais profunda. Cada pessoa que cruza seu caminho é uma extensão da sua energia. Elas não aparecem por acaso. São manifestações do seu campo vibracional.
projetadas para refletir o que precisa ser visto. O parceiro que desperta sua raiva mostra o medo que você ainda esconde. O amigo que inspira admiração espelha o potencial que você teme assumir. E até os encontros breves, aqueles que parecem aleatórios, são fios do mesmo tecido energético que você tece diariamente. Quando compreende isso, o julgamento se dissolve. Você para de culpar o outro e começa a perguntar: o que essa situação está tentando me mostrar sobre mim? Esse é o início da cura relacional. A energia quântica nos ensina que amar não é depender, mas vibrar na mesma frequência da liberdade. Quando dois seres se amam em consciência, não se prendem, se expandem mutuamente. Cada um se torna espelho para que o outro veja sua própria luz. Isso é amor quântico, a fusão sem anulação. A prática diária é simples e poderosa. Todas as manhãs, ao olhar para quem você ama, visualize um fio de luz dourada conectando seus corações. Inspire e imagine essa luz fluindo em harmonia, sem controle. Diga mentalmente: eu te libero para ser quem é e me libero para amar sem medo. Essa pequena prática tem o poder de dissolver anos de resistência energética. O relacionamento se transforma, porque o amor deixa de ser pedido e passa a ser emissão. Na saúde, a integração quântica revela que o corpo não é inimigo, mas mensageiro. Cada sintoma é um sinal vibracional, um recado do campo dizendo: há algo desalinhado entre sua emoção e sua ação. Quando você ignora o corpo, ele grita. Quando o escuta, ele cura. Comece a observar os padrões: dores recorrentes, cansaço, insônia. Cada um aponta para uma frequência emocional específica. O medo contrai o sistema imunológico. A culpa drena energia. O ressentimento intoxica. Mas a alegria, a fé e a gratidão têm efeito químico real. Elevam a imunidade, reparam células e regeneram tecidos. A cura quântica não substitui a medicina, mas a potencializa. O remédio age melhor em um corpo vibrando em coerência. Experimente esta prática. Todas as noites, antes de dormir, coloque a mão sobre o coração e diga: meu corpo é luz. Minhas células se lembram da perfeição divina. Visualize um brilho suave percorrendo o corpo, dissolvendo tensões, restaurando equilíbrio. Essa simples meditação, feita com sentimento, reprograma a água do corpo e aciona o sistema de cura natural. O corpo é 70% composto por água, e a água responde à vibração da consciência. Por isso, falar consigo mesmo com amor é literalmente alterar a química do seu ser. Quando a energia quântica se integra à saúde, o corpo deixa de ser peso e volta a ser templo sagrado da alma. Quanto à abundância, é talvez o campo onde mais se manifesta o poder da vibração. A energia quântica não reconhece falta, apenas fluxo. Quando você diz não tenho, o campo entende escassez e replica. Quando diz tenho o suficiente e mais virá, ele expande. A abundância não é possuir muito, é sentir-se pleno. Essa sensação é a frequência da prosperidade. É por isso que pessoas ricas em bens às vezes vibram pobreza e pessoas simples irradiam riqueza. O universo não responde à conta bancária, responde à sensação interna de completude. Integre a abundância no seu dia a dia, praticando a gratidão ativa. Ao pagar uma conta, em vez de reclamar, diga: sou grato por poder contribuir para o fluxo do dinheiro no mundo. Ao receber, diga: aceito com amor o retorno da energia que ofereci. Esse ciclo cria coerência financeira. O dinheiro, na visão quântica, é apenas uma forma de energia que busca movimento. Ele não gosta de prisão, gosta de fluxo. E quanto mais você o usa com propósito e gratidão, mais ele volta. A prosperidade é uma dança, não uma corrida.
A integração também precisa acontecer nas pequenas rotinas, ao cozinhar, tomar banho, dirigir, conversar. Cada momento é uma oportunidade de praticar presença. Lave a louça sentindo a temperatura da água, o som das gotas, o reflexo da luz. Isso não é banalidade, é meditação em movimento. Quando você está presente, a vibração se eleva naturalmente, e quando ela se eleva, a realidade responde. As coisas começam a dar certo, não por acaso, mas por sintonia. A presença é o portal mais direto para o campo quântico. Ela dissolve a ilusão do tempo e te coloca no único ponto onde o poder existe, o agora. A mente tentará dizer que isso é impossível, que o mundo exige pressa, que a vida real é dura, mas essa é a maior ilusão. O mundo externo é reflexo do estado interno. Quando você desacelera por dentro, o caos lá fora perde força. É nesse estado que as sincronicidades se tornam parte do cotidiano. O sinal verde no momento certo, o encontro improvável, a palavra que chega como resposta. O universo é uma rede viva de comunicações sutis, e você é o receptor. Quanto mais calmo, mais nítido o sinal. Integrar a energia quântica ao dia a dia também é aprender a agir em fluxo. Não significa cruzar os braços esperando o universo resolver tudo, mas agir com leveza e intuição. A diferença entre o esforço e o fluxo é o ponto de origem. O esforço nasce do medo. O fluxo nasce da confiança. Antes de tomar decisões importantes, pergunte-se: essa escolha vem do medo ou da expansão? Se a resposta for medo, espere. Se for expansão, siga. O caminho certo vibra leveza. A intuição é a bússola da consciência desperta. É a linguagem do campo falando através do seu corpo. No ambiente social, a integração manifesta-se como influência vibracional. Quando você eleva sua frequência, automaticamente eleva o campo ao seu redor. Pessoas se acalmam perto de você, conflitos se resolvem, palavras ganham peso de cura. É assim que se muda o mundo, não tentando converter, mas sendo o exemplo vivo da coerência. Cada vez que você escolhe responder com calma, em vez de reagir com raiva, o campo coletivo muda imperceptivelmente. O universo mede vibrações, não discursos. O impacto mais poderoso é silencioso. Outra área essencial é o sono, onde a mente retorna ao campo quântico original. Antes de adormecer, envie intenções. O estado entre a vigília e o sono é o portal mais acessível à matriz. Nesse momento, diga mentalmente: durante meu descanso, minha energia se realinha ao propósito divino. Acordarei restaurado e em sintonia com o fluxo. Essa prática transforma o sono em laboratório de criação. Sonhos se tornam mensagens. Intuições surgem, soluções aparecem. A consciência nunca dorme, apenas muda de plano. Com o tempo, viver integrado à energia quântica se torna natural. Você começa a perceber o mundo como uma coreografia perfeita, onde tudo tem propósito. O atraso, o encontro, o silêncio, tudo é sinal. A ansiedade desaparece porque você entende que nada está fora do lugar. A sincronia substitui o controle. O universo se revela como parceiro, não inimigo. E o cotidiano, antes comum, torna-se sagrado. Mas lembre-se, a integração não é um ponto de chegada, é um estado de manutenção constante. Haverá dias de queda, de dúvida, de desconexão, e tudo bem. A energia quântica não exige perfeição, apenas retorno. Sempre que se perceber fora do centro, pare, respire e diga: eu escolho voltar à vibração do amor. Essa simples frase é suficiente para realinhar o campo, porque o amor é a frequência base de toda a criação. Integrar a energia quântica ao dia a dia é compreender que o divino não mora apenas nas montanhas, mas também nas ruas movimentadas, nas filas de banco, nas conversas difíceis.
É ver Deus no olhar do desconhecido, na brisa que toca o rosto, no riso de uma criança. É perceber que cada segundo é uma oportunidade de cocriar com o universo. Quando você vive assim, a vida deixa de ser uma sequência de obrigações e se torna um ritual contínuo de expansão. No final, você descobrirá que não existe diferença entre o místico e o comum. O trabalho é oração, o toque é cura, o respirar é meditação, o viver é manifestação. Tudo é sagrado. A energia quântica não veio para te tirar do mundo, mas para te ensinar a dançar com ele. E quando dança em harmonia com o universo dança contigo. Suave, preciso e eterno. É então que você entende, a vida cotidiana nunca foi banal. Ela sempre foi o altar onde o sagrado se manifesta através de você. Conclusão, ritual final. Um rito quântico. Feche os olhos, respire profundamente. Imagine que, neste exato momento, o universo inteiro respira junto com você. Cada célula do seu corpo vibra em uníssono com as estrelas. Cada átomo é um fragmento da consciência cósmica. Nada está fora do lugar. Nada está separado. Tudo pulsa dentro do mesmo campo de energia. E você é o ponto central onde essa força se manifesta. Este é o ritual quântico de ativação. O instante em que o conhecimento deixa de ser teoria e se transforma em experiência viva. Sinta o peso do corpo se dissolver enquanto a respiração se torna lenta e profunda. Inspire e visualize uma luz dourada subindo da terra até o centro do seu peito. Expire e imagine essa luz expandindo-se para fora, formando um campo ao seu redor. Agora, traga à mente uma única intenção, não um desejo material, mas um estado de ser, paz, amor, liberdade, prosperidade, cura. Veja essa intenção brilhando diante de você como uma esfera de luz. Toque-a mentalmente e sinta-a fundir-se ao seu campo. Diga mentalmente: eu sou essa vibração. Eu não peço, eu emano, eu não espero, eu sou. Nesse instante, o campo se curva e o universo responde. Permaneça alguns segundos nesse silêncio vivo. O mundo externo continua o mesmo, mas algo mudou. Você se lembrou de quem é. Essa lembrança é a verdadeira iniciação. A partir daqui, o processo é contínuo, um fluxo de expansão infinita. Não há fim para quem desperta. Há apenas camadas de consciência se abrindo como pétalas de uma flor que jamais para de florescer. Para que essa energia se mantenha ativa no seu cotidiano, pratique este checklist de alinhamento quântico diário. Ao acordar, respire fundo e diga: sou grato por mais um dia de criação consciente. Visualize-se envolto em luz dourada e afirme: hoje escolho vibrar na frequência do amor. Durante o dia, observe seus pensamentos e emoções. Pergunte-se: o que estou emitindo agora? Se sentir peso, respire e mude o foco. Nas conversas, use palavras que elevam. Lembre-se, toda fala é uma onda que cria realidade. Nos relacionamentos, olhe nos olhos e veja o outro como espelho da sua própria luz. Com o dinheiro, agradeça antes de pagar ou receber. Sinta o fluxo da abundância como energia viva. Antes de dormir, coloque a mão sobre o coração e diga: tudo está bem. Estou em harmonia com o campo. Visualize o corpo se recarregando com luz enquanto dorme. Esses passos simples mantêm a conexão viva. São portais diários para o estado de coerência vibracional, a verdadeira oração silenciosa. Por fim, feche novamente os olhos. Coloque a mão direita sobre o coração e a esquerda sobre o abdômen. Inspire e diga em voz baixa: eu ativo agora minha energia quântica. Eu sou o canal da consciência que cria, cura e transforma. A partir deste momento, tudo o que eu penso, sinto e faço vibra em alinhamento com o amor universal. Sinta o corpo vibrar.
Sinta a expansão. Permita que o calor suba pela coluna, como se o próprio universo respirasse através de você. E então, em silêncio, sorria. Porque o despertar não é o fim da jornada, é o começo da verdadeira vida. O milagre que você buscava nunca esteve fora, ele sempre foi você. E agora o universo inteiro se curva diante da sua lembrança, sussurrando em vibração dourada. Bem-vindo de volta, Criador.